Simba reaparece, expõe segredo de Zuma para Sabiá e muda para sempre a vida de Candinho. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, determinada a proteger uma mentira que já dura anos, Zuma tenta enganar o detetive Sabiá com desculpas e histórias improvisadas, mas não contava que uma testemunha inesperada apareceria para acabar com seu jogo. A verdade, escondida aí às 7 chaves, explode de forma inesperada quando Simba revela não só que foi obrigado a se passar pelo filho de Candinho, como também entrega o nome do verdadeiro herdeiro. O que começa como um simples interrogatório no orfanato se transforma em um confronto intenso, com tentativas desesperadas de impedir que a revelação chegue até Candinho. Mas quando a notícia finalmente é levada até ele, a emoção e a fúria se misturam e Zuma se torna o alvo de um acerto de contas que promete ser devastador. Tudo deverá acontecer logo após Zuma ajeitar o chale nos ombros, tentando disfarçar o nervosismo. Seus olhos percorrem rapidamente o pátio do orfanato para se certificar de que Simba não está à vista. Quando ouve o portão rangendo, respira fundo e força um sorriso artificial. O detetive Sabiá atravessa o corredor com passos firmes, chapéu ligeiramente inclinado e olhar atento, como quem fareja mentira antes mesmo de ouvir. Antes que ele pronuncie uma única palavra, Zuma já começa a se defender, com a voz mais melosa do que de costume. Ah, seu Sabiá, se veio atrás daquele tal de Simba, já adianto que aqui nunca morou ninguém com esse nome. Deve ter se confundido. Aqui só recebemos crianças órfãs de verdade. Sabiá para no meio do salão, entre as cadeiras e mesas da sala de refeições, e estreita os olhos, analisando cada expressão dela. Sua voz sai firme, cortante. Não me confundi, dona Zuma. Esse garoto se passou pelo filho do Candinho no passado. E se ele fez isso, é porque sabe onde o verdadeiro filho está. Zuma solta um riso breve, tentando parecer ofendida. Isso é conversa de gente mal intencionada. Eu não conheço menino nenhum com esse nome. O detetive dá um passo à frente, fazendo o assoalho ranger. Ele repara que as mãos de Zuma se mexem inquietas, apertando a barra do chale. Cada detalhe dela denuncia que a tranquilidade é apenas fachada. No canto da sala, Zenaide, sentada com um pano de prato no colo, finge estar concentrada em bordar, mas evita qualquer contato visual com Sabiá. Ele percebe e muda o foco para ela, apontando com o dedo. E você? Nunca ouviu falar desse garoto? Zenaide morde o lábio inferior e aperta a agulha com força. Por alguns segundos, o silêncio reina, apenas quebrado pelo barulho distante de crianças brincando no quintal. Finalmente, ela dá de ombros, sem olhar para ele. Nunca vi, nunca ouvi, não sei de nada. O silêncio pesa, denso como uma tempestade prestes a desabar. Sabiá estreita ainda mais o olhar, percebendo que está diante de um jogo de mentiras. E cada gesto contido das duas mulheres só confirma que algo grande está sendo escondido. É nessa hora que o som apressado de passos descompassados ecoa pelo corredor estreito, misturando-se ao barulho distante das crianças no quintal. A porta range e, num salto, Simba surge com uma bola de couro gasta nas mãos. Ele para abruptamente ao notar a presença de Sabiá, como se tivesse dado de cara com um fantasma. O detetive, percebendo o nervosismo do garoto, dá alguns passos lentos até ficar diante dele. Com um leve agachar, coloca-se na altura dos olhos do menino e fala em tom grave, mas controlado. Você é o Simba, não é? O olhar de Simba se move rapidamente de Sabiá para Zuma, que do outro lado da sala o fulmina com um olhar carregado de ameaça. Os dedos dela se fecham com força sobre o chale e o recado silencioso é claro: não abra-se a boca. Mas a pressão é forte demais e o garoto sente o coração disparar.
O detetive então questiona: Você por acaso mora aqui, menino? Com um suspiro trêmulo, ele murmura: Moro aqui sim, faz tempo. Zuma explode com a voz cortante: Cala essa boca, moleque. Gostando do que ouve, o detetive pergunta: Bom saber. E por acaso, qual foi o motivo que fez você fingir que era o filho de Candinho? Simba fecha os olhos por um segundo, como quem cria coragem, e continua, agora mais alto. Foi a Zenaide que me obrigou a me passar pelo filho do Candinho. Ela até fez uma marca de nascença falsa em mim, para enganar todo mundo. A sala parece encolher. Sabiá fica rígido, o senho franzido e os olhos arregalados, absorvendo a informação. Ele olha para Zenaide, que se remexe desconfortável na cadeira, enquanto Zuma lança um olhar de puro ódio para o menino. Ainda com a respiração acelerada, Sabiá pergunta, em tom direto: E quem é o verdadeiro filho dele? Você conhece? Simba sente um nó na garganta, mas decide soltar tudo de uma vez, como se fosse um peso que carregou por tempo demais. O menino então diz: É o Samir. A Zuma nunca deixou ninguém contar pro Candinho. Nunca. O silêncio que se segue é denso, sufocante. Sabiá recua um passo, tentando assimilar a bomba que acabou de cair no seu colo. O semblante dele se transforma. A surpresa dá lugar à fúria contida. E o olhar se fixa em Zuma, como uma sentença prestes a ser executada. E então, Sabiá encara Zuma com firmeza, os músculos do maxilar travados, e afirma, com a voz carregada de determinação: Vou agora mesmo contar tudo pro Candinho. Ele dá um passo decidido em direção à porta, mas Zuma se move num pulo, plantando-se à frente dele com os braços abertos, como se fosse uma barreira de ferro. O rosto dela está vermelho de raiva e o olhar afiado como faca. Zuma então rosna: O senhor não vai sair daqui espalhando mentira, não. Eu não vou deixar que faça uma coisa dessas. Sabiá franze o senho, prestes a empurrá-la, mas sente um movimento rápido atrás de si. Zenaide surge como um vulto, empunhando uma vassoura com as duas mãos, e desfere um golpe na direção da cabeça dele. O detetive reage por puro instinto, segura o cabo com firmeza e diz, num tom de alerta: Larga isso agora, Zenaide. Mas nesse instante, Zuma aproveita da distração para empurrá-lo com toda a força contra a parede, fazendo um quadro despencar e estilhaçar no chão. Ele recua, respirando pesado, e argumenta: É assim que querem resolver? Na força? Zula então grita: Eu já disse que você não vai sair daqui para contar mentiras pro Candinho. As duas avançam ao mesmo tempo. Zenaide tenta laçar o pescoço dele com a vassoura, enquanto Zuma agarra o braço do detetive, puxando-o para trás. O som de cadeiras tombando e objetos se espatifando enche o ambiente. Sabiá, no entanto, se esquiva com agilidade, empurra Zuma para o lado e gira o corpo, fazendo Zenaide perder o equilíbrio e quase cair. Sem perder tempo, ele chuta a cadeira que bloqueava da passagem e dispara pelo corredor estreito. Quando alcança o portão de ferro, o abre com um tranco e sai para a rua. Ainda do lado de fora, ouve Zuma gritar com ódio: Isso não vai ficar assim, Sabiá. Dentro do orfanato, Zuma está ofegante, o cabelo desgrenhado pelo confronto. Ela se vira lentamente para Simba, o olhar queimando de raiva, e ameaça: Você me paga por ter aberto essa boca, moleque. Simba retruca: Eu me senti pressionado, não deu para segurar. Zuma então grita: Você vai ser o que é ser pressionando com o castigo que eu te der, seu moleque. O garoto recua até encostar na parede, engolindo em seco, enquanto ela avança com passos pesados, o som de seus sapatos ecoando como uma sentença. E então, depois de um tempo, Sabiá surge na estrada de terra, correndo com passos largos e respiração ofegante. A poeira se ergue a cada passo, colando na camisa amassada
e manchada de suor. Ele carrega no rosto uma mistura de urgência e indignação ao avistar a mansão de Candinho ao longe. Aperta o passo, sentindo o coração bater mais forte. Chegando ao portão, bate com força 3 vezes, o som ecoando pelo pátio. O barulho faz Policarpo no quintal se agitar. Lá dentro, Candinho, que estava na cozinha mexendo um café, ergue o rosto, estranhando a pressa da batida. Ele larga a colher no prato e corre para atender, enxugando as mãos no pano de prato, pendurado no ombro. Ao abrir a porta, encara o detetive suado, arfando, e pergunta com preocupação: Sabiá? O que aconteceu, homem? Sabiá tenta recuperar o fôlego, mas a urgência é maior. Ele se inclina levemente para a frente e responde, com a voz carregada de gravidade: Descobri a verdade sobre seu filho, Candinho. A expressão de Candinho muda na hora. Ele fecha a porta, com um empurrão lento, deixando o pano cair no chão sem perceber. Dando um passo à frente, com o semblante tenso, ele questiona: O que você está dizendo? Sabiá mantém o olhar fixo no dele, escolhendo bem as palavras, e afirma: O seu verdadeiro filho é o Samir. A Zuma e a Zenaide esconderam isso de você todo esse tempo. O silêncio que segue é pesado. Candinho leva a mão à boca, como se tentasse impedir um soluço, e seus olhos marejam rapidamente. A voz sai baixa, quase um sussurro trêmulo, quando ele fala: O Samir é meu filho. Não é possível uma coisa dessas. Sabiá então confirma com a cabeça e fala: Mas é a mais pura verdade. Eu encontrei o Simbá, aquele menino que fingiu ser seu filho. Ele mora lá no orfanato da Zuma e me contou tudo. E a Zuma estava querendo esconder a verdade com a ajuda da Zenaide. Por alguns segundos, Candinho fica parado, olhando para o chão de madeira como se precisasse juntar os pedaços do próprio coração. Mas logo a emoção se transforma. Candinho ergue o rosto, os olhos faiscando de raiva, e aperta os punhos com força. Ele afirma com a voz firme e carregada de indignação: Essa Zuma vai ter que me ouvir. Sabiá se aproxima, coloca uma das mãos firmes sobre o ombro dele e concorda: E eu vou estar junto para garantir que ela não fuja dessa vez. O olhar que trocam é de cumplicidade, mas também de promessa silenciosa de justiça. Candinho respira fundo, vira-se para o cabide e pega o chapéu, colocando-o na cabeça com um gesto decidido. Ele fala, num tom que não deixa espaço para recuo: Então vamos acabar de vez com essa farsa. Sabiá dá um leve aceno com a cabeça e acompanha o amigo até o portão. Ao saírem, o vento da noite já começa a soprar e a poeira do caminho se levanta atrás deles, como se até a estrada soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.